mais? Chefe dele. Explica aí pra nós, porque aconteceu tudo, né? O Pedro fez o gol, entrou, fez o gol da vitória. E o Boto tá no olho do furacão e tudo que aconteceu, palavras do Pedro depois, tudo respinga no diretor que não consegue contratar. Rapidamente, eu acho que o Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque na rodada, do meu ponto de vista. O Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque. Eu vejo dessa forma. Eu acho que agora o episódio Felipe Luiz e Pedro parece superado, né? O Felipe Luiz comemorou loucamente o gol, se cumprimentaram. Não vão ser os melhores amigos, né? Mas acho que a coisa vai ter uma convivência. Acho que teve efeito. O Pedro participou de 17 minutos, 2 finalizações, um drible, 2 disputas de bola ganha, sabe? Entrou com um apetite, que não estava demonstrando. É só lembrar, o último jogo dele foi contra o Los Angeles, foi muito ruim. Perdeu um gol feito, o time mais fraco que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele admitiu que ficou uma semana treinando sem o mesmo afinco, né? A alegação me parece pueril. Eu vi os prints e aí fiquei chateado. Peraí, não é uma criança, é um adulto, um profissional muitíssimo bem remunerado. Tá na bronca, chama lá o cara, né? Seja lá quem for o cara, né? Todo mundo sabe quem é. Aí chega lá e fala, meu irmão, é isso, qual é? O que está acontecendo? Ou se ele não souber fazer essa abordagem, pede para o empresário fazer para ele. O empresário vai lá e representa ele, fala por ele, sei lá, quem ele quiser que represente. Então, acho que teve um efeito. Vejamos aqui daqui para frente. Acho que o Felipe ganhou o grupo, os jogadores todos cumprimentaram o Pedro no final. Eu entendi que é como que disse, é isso que a gente quer. Que você treine como a gente treina, que o cara cobra de todo mundo, o técnico. Tem que marcar saída de bola, todo mundo tem que correr, tem que fazer. Aí o outro não faz. Vocês que os outros pensam o quê? Eu soube até de um jogador importante que teria se queixado durante o jogo, tá? Com o técnico, porque ele estava fazendo e o outro não. Eu estou fazendo, você não vai fazer? Ele não vai fazer? Esse jogo Fla-Flu? Não, um jogo anterior. Alguns jogos antes. Tá. Uma pessoa comentou isso comigo que Certo. viu a situação ali de perto. Enfim. Mas agora acho que a coisa vai para um outro âmbito. Eu acho que é importante lembrar. O presidente do Flamengo, ele prometeu uma gestão profissional, uma gestão diferente da anterior. Falava-se, inclusive, que quando abrisse a janela ia ter todo mundo já contratado, é só formalizar, porque só pode formalizar a contratação quando abre a janela. Nada disso aconteceu. Ontem eu trouxe a informação, o Carrascal, que foi vazado pelo Flamengo, tá? Que estava contratado. Ninguém inventou. Eu sei porque falaram para mim, então e falaram para vários colegas com os quais eu conversei. Que estava contratado, 12 milhões de euros. Aí ontem, um site na Rússia deu a informação de que não estava contratado. Aí eu falei com o Dinamo de Moscou. E o Dinamo de Moscou confirmou que não estava fechado o negócio. E eles ainda falam que são 12 milhões, mais bônus que pode chegar a 15. A versão da Rússia é essa. Aí eu falei com o Flamengo, confirmaram que faltam ainda detalhes. Falta detalhe, não está contratado. Então quem disse que estava contratado, agora fala que faltam detalhes. Então são 11 dias da janela, ninguém foi contratado. O Flamengo faturou uma bela grana nos Estados Unidos, vendeu o Alcaraz para o Everton, agora também emprestado, vendeu o Gerson para o Zenit. Então tem dinheiro, não contrata. Ontem não tinha. O Wesley ficou de fora ontem, acho que por opção do técnico, naturalmente. Pode ser vendido também. Pode chegar a 25 a 30 milhões de euros a venda desse jogador, se for fechada com a Roma. Então ontem ele não tinha Bruno Henrique, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Pulga, ele não tem mais o Gerson, ele não tem o lateral esquerdo, os dois laterais esquerdos. Os dois ele não tinha, o Alexandre e o Vinha. Enfim, o Michael também não estava disponível. Vários jogadores não estão disponíveis. E não contrata. E tudo vai em cima do Boto. Mas o Boto foi contratado pelo BAP. O chefe é o BAP. E quem barrou a contratação do Mickey Johnston foi o presidente. Absurda a negociação que o Boto ia fazer com o Vitor Hugo, mandando de graça para o Famalicão. De graça. Também foi barrado por instância superior, digamos assim. Né? E a ridícula venda que eu fazia do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Pois é, meu. 3 milhões e meio de euros, 50%. Meu, tem uma ficha de isso aí foi barrado na rede social e críticas da imprensa. O Vitor Hugo, modéstia à parte, eu levantei a bola. Falei, o que é isso? Fiz um comentário. O jogador tem contato com o Flamengo, tem 107 jogos pelo profissional, foi emprestado ao time na Turquia, jogou 30 e tantas partidas, tem 21 anos, é um bom jogador, joga na beça, pode ser moldado de acordo com o que o técnico precisa, né? Faz diferentes funções. O cara fez gol de classificação Libertadores, fez gol no Palmeiras no Allianz Parque, no jogo que atuou time reserva. Tem já um currículo. Ele ia para o Famalicão, cedendo 50%. Na expectativa de que o Famalicão lá de Portugal vendesse ele no futuro com outro time e o Flamengo ganhasse um dinheiro. Peraí, o cara com 107 jogos é diferente do Richard Rios, por exemplo, que está sendo vendido pelo Palmeiras. Ele não conseguiu se firmar no profissional quando teve chance. Ele estourou mais tarde no Guarani quando chamou a atenção do Palmeiras. Isso acontece. Você nem sempre vai conseguir. E não dá para estourar a idade, você ficar renovando o contrato eternamente do jogador. O Vitor Hugo não. E essa bobagem sendo feita. E quem está barrando é o próprio BAP. Então, assim, tá na cara, todo mundo está vendo isso. Eu acho que tem que se falar mais do presidente do Flamengo, que, aliás, só fala com a Flamengo TV. Ele dá entrevista, nada contra os colegas da Flamengo TV, muito pelo contrário, são ótimos. Mas ele deveria falar também com o UOL, com outros veículos, com outros jornalistas, né?
que certamente tem perguntas talvez um pouco mais incisivas. E não dá para esse negócio de dirigente também fazer isso. Está em campanha para qualquer um, tá, gente? Não só o BAP, não. Falam pelos cotovelos, dá entrevista até na esquina. Não é verdade? Claro. Várias entrevistas. Aí depois que está no poder, aí não fala mais. A gente pode falar isso do presidente de São Paulo. Cadê o Casares dele? Não aparece também. É isso? Isso aí, né? E vários outros. E, assim, some, os caras somem. Não, cara, você tem que enfrentar. Porque falar com a imprensa não é para falar conosco, para a gente ligar para a mamãe e falar, mãe, olha, eu falei que com fulano. Não, é para o torcedor ter acesso ao que esse cara pensa. E o torcedor do Flamengo certamente quer saber o que o BAP pensa do Boto. Ele contratou depois de todas as promessas feitas. Isso é importante falar agora, porque o time venceu ontem, mas o jogo foi horroroso. Horroroso. E a atuação do Flamengo foi uma coisa pavorosa. Primeiro tempo foi um nojo. Atuação ridícula de um time inofensivo, que não finaliza, não chuta de fora da área, que não cria, posse de bola de 70%, 67%, que não acontece nada. Então, um bom momento falar sobre isso, porque, evidentemente, pela circunstância da vitória, ela ofusca os problemas. Então, estou tentando trazer os problemas de volta para que as pessoas não percam a noção da realidade. É isso, né, Arnaldo? Porque, de fato, o jogo foi bem ruim, né? O Flamengo pouco fez, a hora que o Pedro entrou, o cara fez um gol. E aí tem uma grande história, né? Isso, exato, né? Eu acho que o Mauro trouxe o contexto do Flamengo atual, pós-mundial todo, ou até desde o começo do ano, de fato, a questão do departamento, ou as questões do departamento de futebol chamam a atenção, porque são várias, né? Essas idas e vindas, e mais ou menos a repercussão das redes é que tem feito o Flamengo ir para lá ou para cá. Essa é a gestão profissional que a gente tem visto, né? Depende do barulho. E ontem, eu acho que desde o início, pela formação do Fluminense, pela escalação, dava pra gente prever um jogo truncado. O Fluminense jogou com 3 zagueiros, um monte de gente no meio de campo, para tentar empatar, pelo menos. O Flamengo tem essa característica que a gente estava falando. E aí, eu só fui fazendo a projeção de quando o Pedro entraria. Então, vamos lá. Pedro relacionado na véspera. Pedro no banco, no dia. Plata se machuca no aquecimento. Não entra o Pedro, né? A opção do Felipe foi ou do Wallace, que vinha à frente do Pedro na disputa. Vira o intervalo, nada, time inofensivo e tal. Vamos para as 2 próximas trocas do Flamengo. Entram Matheus Gonçalves e Juninho. Não entra o Pedro. E eu lá pensando, cara, não tem um cara pra chutar uma bola no gol. No Fluminense não tinha ninguém. Ninguém chutava uma bola no gol. Aí entra, no finalzinho, o Pedro no lugar do Arrascaeta. Isso é interessante, porque agora eu tô saindo do BAP e do Boto, tô indo pro Felipe Luiz e o time do Flamengo. O Mauro trouxe aqui, e muita gente achava que era só uma impressão. Desde o jogo do Cruzeiro, que é o principal time do campeonato, quando o Flamengo jogou mal e foi engolido pelo Cruzeiro, Arrascaeta e Pedro praticamente não jogam mais juntos. Por quê? Porque na visão do treinador, o time fica muito frágil quando perde a bola com esses 2 jogadores que não têm característica alguma de recuperação de bola. Não é só o Pedro, o Arrascaeta também. Então, natural, sai Arrascaeta e entra Pedro para a cartada final. E aí o Mauro descreveu a atuação do Pedro naqueles poucos minutos. 17 minutos. Antes desse gol, que é um golaço de centroavante, como